Olá, boa noite. Mais um dos nossos vídeos, podendo sair. Louvado seja Deus por isso, porque é mais uma oportunidade da gente estudar a palavra de Deus. É importante que você compartilhe o nosso vídeo, que você comente, divulgue a palavra de Deus dessa forma. E para você que está inscrito, fico muito feliz por você fazer parte do canal Márcia Olinda Peçanha, aqui no YouTube. Mas você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, não perca tempo, vem fazer parte com a gente dessa missão grandiosa que é anunciar a palavra de Deus. Vamos juntos. Nós vamos hoje estar estudando o Evangelho de Mateus. Ele fica no Novo Testamento, para quem não sabe. Nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 28 até o 32. Nós temos aí uma parábola intitulada Parábola dos Dois Filhos. Foi uma parábola contada por Jesus. E nós vamos pedir a Deus que, ao estudar essa palavra, que o Senhor Deus nos ensine, que Ele clareie os nossos pensamentos e que o nosso coração esteja aberto, contrito, pronto para receber a palavra de Deus, que o Espírito de Deus possa descobrir nossos ouvidos, não é? Os nossos olhos, para que a gente possa ver, para que a gente possa ouvir e para que a gente possa sentir a palavra de Deus. Sem delongas, a gente vai começar a dizer o seguinte: 2 filhos, 2 atitudes. Esse é o nosso tema. 2 filhos, 2 atitudes. Inclusive atitudes bem diferentes. Mas nós vamos pensar o seguinte: quando a gente fala parábola, a gente está falando de uma história que Jesus costumava desenvolver. Os elementos dela são eventos, fatos, né, da vida diária, em que Jesus possibilitava com elas, com as parábolas, uma ilustração, não é? Uma ilustração da verdade moral ou da verdade espiritual. E, por que não dizer, que toda vez que Jesus contava uma parábola, independente, né, dessa ou aquela, as parábolas dele eram contadas, na verdade, como um presente, né? Você recebe um presente e você, às vezes, não sabe, às vezes não, você não sabe o que está dentro daquele pacote, daquele embrulho, até que você abra. Quando você abre, é que você vai ver que aquilo ali é atrativo, que aquilo ali te agradou, ou você vai dizer assim, caramba, eu não vou poder usar agora, só vou poder usar nessa e nessa situação. Ou seja, por mais que seja atrativo, mas naquele momento às vezes não é tanto, mas você precisa abrir o embrulho, ou o pacote, ou a caixinha, independe de onde vem o seu presente. As parábolas de Jesus também, elas eram atrativas e eram também parábolas que poderiam, assim, à medida que você descobrisse o ponto central dela, à medida que fosse descoberto como ela estava sendo aplicada na vida das pessoas, a verdade que estava inserida nela, no contexto dela, poderia atrair, poderia trazer grandes alegrias, mas poderia não ser tão atraente assim, poderia trazer grandes conflitos. Então, nós vamos observar que nessa parábola que nós vamos estudar hoje, ela não é diferente, ela tem essas características que eu acabei de dizer, de ter um ponto central, de ter uma verdade e de ter aplicações para a nossa vida. Nós podemos ter, numa parábola só, nós podemos ter aplicações valiosíssimas à nossa vida. Quando eu digo aplicações, eu estou me referindo a gente aprender mais de uma lição. Numa parábola só, a gente pode aprender 2, 3 lições, quantas o Senhor Deus quiser nos ensinar. E aqui, o contexto que Jesus acabou desencadeando, né, o contar essa história, foi porque, quando nós abrimos a nossa Bíblia
para a gente ver um pouquinho antes, né, os versículos anteriores ao que vamos estudar, que são os versículos 28, o versículo 23 diz que os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas da época, pessoas que estudavam a lei, elas estavam sempre procurando um jeitinho para inquirir, para perguntar a Jesus as coisas. E é interessante que elas não estavam perguntando porque elas queriam estudar, porque elas estavam querendo aprender. Elas estavam perguntando alguma coisa porque elas queriam capturar Jesus de uma forma, levando Jesus a falar blasfêmias contra Deus. Era aí que elas queriam pegar Jesus. Então, eles perguntaram a Jesus, no capítulo 21, no versículo 23, Jesus chegou ao templo, Jesus estava ensinando, e eles então perguntaram para Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você faz essas ações aí que você está fazendo, de estar ensinando? E Jesus, então, devolve uma pergunta, ao invés de Jesus responder, né, dentro da pergunta deles, Jesus responde fazendo uma outra pergunta. E Jesus, então, na pergunta que Jesus fez, a gente vai ver claramente que eles ficam nas garras de um dilema muito grande. Por quê? Quando Jesus fez a pergunta para eles, eles ficaram assim, se a gente responder para cá, ele vai nos pegar aqui. Se a gente responder para lá, o povo vai ficar revoltado com a gente. Então, nós vamos dizer que nós não sabemos. E eles responderam dizendo que eles não sabiam. À medida que eles falaram que não sabiam, Jesus, então, conta a parábola dos 2 filhos. Nós vamos estar lendo essa parábola. Diz assim a palavra de Deus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Aí Jesus perguntou assim, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Imediatamente eles responderam, o segundo. Declarou Jesus então, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio, a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, Jesus contou que havia uma vinha e que havia 2 filhos e um pai. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Lembra que eu falei que a parábola ela tem eventos da vida diária, coisas que acontecem no dia a dia? Pois é. Era fácil pensar numa vinha, era fácil pensar num pai que conversava e mandava os filhos fazerem as coisas. E então, Jesus então levou eles a pensarem nisso. É interessante que um filho, que foi o primeiro filho, disse sim, mas não foi. O segundo filho, não quero, mas pensou, se arrependeu e foi. Aí Jesus vai e arremata, dizendo para eles que os publicanos e as meretrizes estavam precedendo eles no reino de Deus. Sabe por quê? A vinha representava o reino de Deus, representa o reino de Deus. Os filhos, o filho primeiro representa os religiosos, reconhecidos também como hipócritas na época. E o segundo filho, publicanos e meretrizes que se arrependiam de seus pecados. Agora nós vamos pensar um pouquinho na aplicabilidade dessa parábola, que era uma parábola também conhecida como a parábola do julgamento. Por quê? Porque quando Jesus ressalta que João veio, né? João ministrou,
e eles não se arrependeram. João ministrou e eles admiraram. João ministrou, mas eles, ao mesmo tempo que admiraram, eles se recusaram a se arrepender e a serem batizados. O segundo filho que disse, não vou, mas foi, depois que se arrependeu, representa os fariseus, os publicanos e as meretrizes. Por quê? Esse segundo grupo eram pessoas marginalizadas, pessoas que estavam completamente sendo desconsideradas na sociedade por causa das suas condutas, dos seus comportamentos. Então, esses dois grupos, eles se distinguiam. E Jesus, então, diz para eles claramente que, à medida que eles estavam recebendo o reino de Deus, porque João Batista dizia claramente, arrependei-vos. Ele, no deserto da Judéia, ele gritava e falava em alto e bom som, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E aí a palavra de Deus diz que alguns se arrependiam, confessavam os pecados, eram batizados, e outros não eram. Outros admiravam, mas, saíam fora. Ou seja, esses líderes religiosos, o filho que disse, eu vou, mas não foi, esses líderes religiosos, eles não creram na mensagem de João Batista, eles não tinham a mensagem de João Batista como verdadeira. Esse grupo rejeitou aquilo que o pai estava dando. Ou seja, o dono da vinha é Deus, o pai. O reino, a vinha. João Batista anunciando a palavra de Deus. E os dois grupos tendo a oportunidade de se posicionarem. Então, quando a gente vê que eles viram, quando Jesus diz aqui, quer ver? Mas vou ler novamente aqui quando diz assim, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho de justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que os publicanos, as meretrizes, esse povo, que é um povo que está mais comprometido com o pecado, mais distante, esse povo está crendo, está tendo fé, está tendo um coração contrito, um coração voltado para a compreensão de que, se não houver arrependimento nas nossas vidas, não há conversão, não há encontro com Jesus. Esse povo está entrando na frente de vocês. De vocês quem? Do grupo que se posicionava como o grupo verdadeiro, o grupo bom, de pessoas seletas, de pessoas dignas na sociedade. E então, para eles, João, embora o povo tivesse João como profeta, e eles também entendiam João como profeta, eles não tiveram a mensagem de João como verdadeira e também não acreditavam que a salvação era real, mas eles eram os líderes. À medida que eles rejeitaram João, é interessante que quando Jesus fala no último versículo, vós, porém, mesmo vendo isto, vendo o quê? Vendo que havia arrependimento nos publicanos e meretrizes, mesmo vendo isto, vocês não se arrependeram. Afinal, para acreditardes nele. Vocês não se arrependeram nem vendo as provas inequívocas que Deus estava dando para vocês. Por quê? Porque eles mudavam a conduta, eles mudavam o comportamento deles, eles passavam a agir de uma outra forma, e vocês viam isso, mas mesmo assim, vocês negavam com as suas atitudes que a mensagem era verdadeira, que era necessário se arrepender. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, é tempo ainda. Jesus estava reprovando a conduta deles, dizendo para eles, é tempo ainda de vocês se arrependerem. É notório perceber que Jesus estava valorizando
muito o quebrantamento de coração e a fé que os publicanos e as meretrizes tinham. Mas eles, chega mais adiante um pouco, nos versículos posteriores, no capítulo 21 mesmo, que Jesus conta outras parábolas, eles começam a entender que Jesus estava falando deles. Ao invés deles se arrependerem, eles ficaram irados com Jesus. Eles ficaram aborrecidos com as parábolas de Jesus. Eles desprezaram Jesus, desprezaram o ensino, a mensagem de Jesus. Sabe por quê? Eles não estavam dispostos a abrirem mão do orgulho, se renderem a Jesus e reconhecerem que a mensagem de Jesus era e é a única mensagem que faz das nossas vidas produtivas. Eles não quiseram buscar o perdão de que eles precisavam. O coração estava petrificado, ouvidos não ouviam e os olhos não estavam vendo. Isso era perceptível. E eles eram os líderes religiosos da época. Eram eles que precisavam ensinar o povo. Mas o povo, em que eles achavam que estavam sedentos e famintos, estavam, mas não estavam encontrando neles a mensagem que transforma vidas. E nós precisamos entender que essa parábola foi contada por Jesus há muito tempo atrás, mas hoje ela ainda é real, ela ainda é verdadeira. E nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos estar ou estamos, ou num grupo ou no outro. E nós precisamos ter cuidado para entender o seguinte: ou nós andamos no reino de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, daquelas coisas que nós cometemos, sabe o quê? As coisas que desagradam a Deus, os maus pensamentos, as más ações, o orgulho que a gente carrega às vezes, a hipocrisia que nós carregamos às vezes, a mentira que muitas vezes nós carregamos, ou nós nos arrependemos disso, nos rendemos a Deus e confessamos o que temos feito que desagrada a Deus, ou nós somos aquele outro filho que diz eu vou, mas no final de tudo não vai. Não vai, porque João foi bem claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se não houver arrependimento, no meu coração eu não vou. Se não houver arrependimento no seu coração, não adianta. Não adianta, Márcia, não adianta você apanhar uma Bíblia, ir para a igreja, ou estudar em casa, conhecer a Bíblia. Mas se a gente não pratica, se a gente não traz ela para dentro do nosso coração, nós vamos pertencer ao grupo religioso. Vamos achar que sabemos, mas não fazemos o que sabemos. Logo, nós vamos ser reprovados por Jesus. A nossa conduta vai ser criticada e rejeitada por Jesus. E nós estaremos vivendo a vida dizendo que somos de Jesus, mas nós não somos. Há uma necessidade de arrependimento. Então, eu quero parar um pouquinho e dizer para você que enquanto eu estava estudando essa parábola, eu estava pensando, meu Deus, em que lugar eu estou? Quem eu tenho sido para o Senhor? O Senhor me conhece, as palavras que o Senhor ensina, elas têm realmente transformado minha vida, porque o nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa parar e pensar em que estamos agradando a Jesus com as nossas vidas. Nós somos pessoas arrependidas. Se não somos, nós ainda temos tempo, como aquelas pessoas religiosas. Não vamos sair por aí irados, abandonando o que a palavra de Deus nos diz hoje. Hoje é tempo aceitável para mim e para você. Hoje é tempo da gente se render a Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir por nós? Vamos abaixar nossa cabeça?
fechar os nossos olhos e nos concentrar em Jesus? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos e rendemos ao Senhor a nossa admiração, porque o Senhor é Deus bom. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós com essa bondade. E nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração arrependido pelas falhas que nós temos cometido, pelos pecados que temos carregado, e que tira da nossa vida a leveza e a alegria de te servir, e que faz com que os nossos ouvidos estejam cobertos, os nossos olhos também, e o nosso coração endurecido. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos esvaziar das coisas que nós temos praticado, que nós temos guardado no nosso coração, mas que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, com o Jesus que é teu filho, com o Jesus que deu a vida, morreu, ressuscitou para nos resgatar das trevas para a luz do Senhor. Nos ajuda, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, eu te aguardo no próximo vídeo. Vai ser um prazer ter você comigo estudando a palavra de Deus. Um grande abraço, um forte abraço e até lá.